Há alguns erros ocultos que vejo as pessoas cometerem inconscientemente o tempo todo, erros que eu mesmo já cometi, que atrapalham a perda de gordura, apesar de todo o seu esforço. E neste vídeo, vou mostrar exatamente quais são esses erros e como corrigi-los, para que você possa realmente começar a queimar gordura e alcançar os resultados que deseja. Primeiro erro, é não se pesar adequadamente. Muitas pessoas optam por se pesar de forma esporádica, geralmente uma vez por semana. Para corrigir isso, é fundamental se pesar todas as manhãs, imediatamente após acordar e usar o banheiro, mas antes de comer ou beber qualquer coisa. Essa prática ajuda a minimizar as variações no peso ao longo do dia. Registre esse peso diariamente e calcule a média semanal. Compare essa média com a da semana anterior para ter uma visão mais precisa das mudanças em seu peso ao longo do tempo. Além disso, considere outras métricas de progresso, como medições corporais e fotos mensais, para ter uma visão mais completa das mudanças no seu corpo. Lembre-se de que fatores como retenção de líquidos, ciclo menstrual e consumo de sódio podem influenciar seu peso diário, então mantenha um registro detalhado e avalie todas as variáveis possíveis. Segundo erro comum é subestimar as calorias. Você já se perguntou por que, mesmo com tanto esforço, a balança não mostra os resultados esperados? Um dos erros mais comuns e enganosos é subestimar quantas calorias você realmente consome. Muitas pessoas, mesmo pensando que estão comendo pouco, na verdade ingerem muito mais do que imaginam. Um estudo no British Journal of Nutrition revelou que mulheres que alegavam consumir em média 1.340 calorias diárias estavam, na verdade, consumindo mais de 2.500 calorias. Imagine a surpresa ao descobrir que estavam ingerindo quase o dobro do que pensavam. Reconhecer esse problema é o primeiro passo. Comece a monitorar sua alimentação com precisão. Use uma balança de cozinha, registre tudo em um aplicativo de contagem de calorias e seja honesto consigo mesmo. Você ficará surpreso onde as calorias extras estão escondidas. Monitore de perto o que você come, incluindo as calorias ocultas do óleo nos ovos, o ketchup e o molho de salada, além das pequenas mordidas não planejadas. Esses extras somam rapidamente e podem anular o déficit calórico que você pensava ter alcançado. Fique atento para garantir que sua contagem de calorias seja precisa e eficaz para seus objetivos de perda de gordura. Em terceiro, comer as calorias já queimadas. Outro erro comum que muitas pessoas cometem é superestimar as calorias queimadas durante o exercício e comer demais para compensar. Após uma sessão intensa de exercício, é comum sentir-se mais faminto e acreditar que é preciso comer mais para equilibrar as calorias perdidas. No entanto, estudos mostram que, especialmente após atividades cardiovasculares, as pessoas acabam consumindo uma quantidade significativa ou até mais calorias do que as que foram queimadas durante o treino. Esse hábito pode não apenas retardar, mas até mesmo impedir completamente a perda de gordura. Para complicar ainda mais, pesquisas indicam que as pessoas tendem a superestimarem até 70% as calorias queimadas durante o exercício. Além disso, dispositivos e máquinas que monitoram as calorias queimadas durante o treino podem superestimar em até 24% esses valores. Se você confia nesses métodos para determinar suas necessidades calóricas e acaba consumindo essas calorias extras, é provável que esteja sabotando seus esforços de perda de gordura. Uma abordagem muito mais eficaz é estabelecer uma ingestão calórica diária consistente e um programa de exercício semanal definido. Dessa forma, você pode monitorar sua média semanal de peso e ajustar seu plano conforme necessário, caso não esteja perdendo peso. Isso pode incluir fazer pequenos ajustes na quantidade de calorias que você consome ou aumentar a quantidade de exercícios cardiovasculares que você faz por semana, conforme seu corpo responde à dieta e ao exercício. Este método proporciona uma abordagem mais realista e sustentável para alcançar seus objetivos de perda de gordura a longo prazo. Quarto erro: ignorar a qualidade da alimentação. Você já parou para pensar que não é apenas quantas calorias você consome, mas também de onde essas calorias vêm? Este erro pode ser um verdadeiro obstáculo na sua jornada de perda de gordura. Imagine isso. Você está seguindo diligentemente um plano de contagem de calorias, mas a maior parte dessas calorias vem de alimentos processados, ricos em açúcares adicionados e gorduras saturadas. Mesmo que você esteja dentro do seu limite calórico diário, a qualidade da sua alimentação pode estar sabotando seus esforços. Estudos científicos destacam que dietas baseadas em alimentos integrais, como frutas frescas, vegetais coloridos, proteínas magras e grãos integrais, não só facilitam a perda de peso como também promovem uma saúde metabólica e cardiovascular melhorada. Esses alimentos são ricos em nutrientes essenciais, fibras e antioxidantes,
que são fundamentais para o seu corpo funcionar de maneira eficiente e para otimizar a queima de gordura. Portanto, não se trata apenas de contar calorias, mas sim de escolher alimentos que nutrem seu corpo de dentro para fora. Ao priorizar uma alimentação de qualidade, você não só vai apoiar seus objetivos de perda de gordura, mas também vai sentir mais energia, melhorar sua disposição e fortalecer sua saúde de maneira geral. Lembre-se, cada escolha que você faz à mesa é uma oportunidade para se aproximar ou se afastar dos seus objetivos. Opte por alimentos que não só alimentem seu corpo, mas também o ajudem a alcançar os resultados que você deseja ver no espelho e sentir na sua saúde. Quinto erro: recomposição corporal. O último erro comum é não reconhecer que você está passando por uma recomposição corporal. Muitas pessoas associam imediatamente a perda de gordura com os números na balança. Elas presumem que se o peso não está diminuindo, então não estão perdendo gordura. No entanto, isso nem sempre é verdade, especialmente se você está começando recentemente um programa de treinamento, retornando após um período de pausa, ou intensificando seu compromisso com o treino e a nutrição. Nesses casos, é provável que você esteja passando por uma recomposição corporal. Isso significa que seu corpo está ganhando músculos enquanto perde gordura, o que é positivo para a composição corporal geral. No entanto, essa mudança pode não refletir na balança, o que pode ser confuso para muitas pessoas. É por isso que é essencial monitorar seu progresso de várias maneiras, não apenas confiando no peso corporal. Além de acompanhar seu peso regularmente, é uma excelente prática verificar seu progresso de outras formas. Isso inclui medir sua resistência e desempenho na academia, tirar fotos semanais para documentar visualmente as mudanças em seu corpo e fazer medições corporais periódicas. Por exemplo, se nas últimas semanas seu peso permaneceu estável, mas você percebeu um aumento na sua resistência, uma diminuição nas medidas da cintura e um aumento nas medidas dos braços, esses são todos sinais claros de que você está passando por uma recomposição corporal positiva. Ao adotar essas práticas, você pode ter confiança de que está progredindo adequadamente e ajustando corretamente seu treino e dieta para alcançar seus objetivos de forma eficaz e sustentável. Resumindo, compreendo que a jornada de perda de gordura pode ser complexa e frustrante às vezes, especialmente quando os resultados desejados não são imediatamente visíveis, apesar de seus esforços sinceros. No entanto, ao identificar e corrigir os erros comuns que discutimos neste vídeo, você estará no caminho certo para alcançar suas metas de forma consistente. Lembre-se de revisar sua ingestão calórica com cuidado, monitorar seu peso de maneira precisa e estar atento aos sinais positivos de recomposição corporal. Ao fazer isso, você não apenas maximiza seu progresso, mas também mantém a motivação ao longo do caminho. Enfim, muito obrigada por assistir. Espero que tenham encontrado este vídeo útil e esclarecedor. Não se esqueçam de deixar um like, comentar abaixo sobre os temas que gostariam que eu abordasse no futuro, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que estão nessa luta de perda de gordura. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Estou sempre disponível para responder às suas dúvidas e sugestões. Até a próxima!